Ninguém se importa com as crianças de Gaza, nem mesmo você. Todo dia você vê fotos e vídeos comoventes de Gaza, crianças famintas esperando na fila por comida, vivendo em tendas. Muitas crianças foram mortas em bombardeios das FDI. Ninguém pode negar isso. Mas a verdade é que ninguém realmente se importa com as crianças de Gaza. E não estou dizendo isso para provocar ou para deixar as pessoas irritadas. Estou dizendo isso porque é a verdade desconfortável. Toda vez que faço um vídeo sobre o conflito israelo-árabe, recebo os mesmos comentários. Eu digo que os árabes rejeitaram o plano de partilha várias vezes e iniciaram guerras. As pessoas respondem: isso não justifica matar crianças em Gaza. Eu mencionei que mais de 70% dos habitantes de Gaza apoiam o Hamas e apoiam o que aconteceu em 7 de outubro. As pessoas dizem: isso não justifica genocídio. Eu mostro trechos da mídia oficial palestina, La Caliça Fantafina Gari Machiru Alisha não é. E ainda assim dizem que Israel é o culpado. O sofrimento das crianças é o trunfo. E é por isso que estou fazendo este vídeo. Para dizer a verdade, desconfortável. Ninguém realmente se importa com as crianças e mulheres em Gaza. As pessoas usam as crianças de Gaza como arma para atacar Israel. E aqui está a prova. Vamos supor que você realmente se importasse com as crianças do Oriente Médio? Se isso fosse verdade, você se importaria primeiro com as crianças do Iêmen e da Síria, os dois países onde as crianças mais sofreram nos últimos anos. Em ambos os casos, o número de crianças que sofrem é 10 vezes maior do que em Gaza. Então, onde está a indignação? Onde estão os protestos pelas crianças do Iêmen? Eu sei, dois erros não fazem um acerto. Eu vou chegar lá. Mas no Iêmen há uma fome real. Milhares de crianças estão morrendo. E ninguém se importa. Estudantes em universidades americanas não gritam por elas. Candace Owens não faz postagens sobre elas. Não as menciona. Por que ninguém se importa com as crianças do Iêmen? Eu vou te dizer por quê. Porque você não pode culpar Israel ou os judeus por isso. Estou errado? Então me corrija nos comentários. Comece sua resposta com: eu não me importo com as crianças do Iêmen, mas eu realmente me importo com as crianças de Gaza, porque eu vou esperar. E a Síria, a mesma coisa. Nunca houve nenhum protesto sério pelas crianças da Síria. E agora vamos falar sobre o sofrimento das mulheres, porque isso sempre vem junto. Mulheres e crianças. Não muito longe daqui, a apenas alguns quilômetros, existe um enorme país chamado Egito, lar de 100 milhões de pessoas. Metade delas são mulheres e mais de 80% dessas mulheres sofrem o abuso mais bárbaro imaginável. Elas cortam o... Sim. Onde vocês estão, feministas? Onde estão vocês, ativistas dos direitos humanos que se importam com as mulheres no Oriente Médio? Por que vocês não dizem nada? Por que vocês não ousam criticar a sociedade muçulmana? Alguns vão dizer que estou tentando mudar de assunto, mas eu acho que é uma pergunta legítima. Por que vocês são totalmente cegos ao sofrimento das crianças no Iêmen e na Síria, mas se indignam somente quando se trata de Gaza? Mas tudo bem, digamos que, de alguma forma, seu coração esteja especialmente ligado às crianças de Gaza. Em primeiro lugar, por que mentir? O que eu quero dizer? Dê uma olhada. A ONU agora alertam que 14 mil bebês podem morrer em 48 horas. Segundo Tom Fletcher, chefe humanitário das Nações Unidas, que declarou à BBC, 14 mil bebês podem morrer em Gaza nos próximos 2 dias. A ONU alertando que até 14 mil bebês podem morrer nas próximas 48 horas. Eis como se apresenta uma acusação de libelo de sangue moderna. Antigamente, os judeus assavam matzá com o sangue de crianças. Hoje em dia, são os jornalistas de terno que tentam encontrar as manchetes mais chocantes. É claro que 14 mil bebês não morreram. Alguns jornais pediram desculpas, mas isso não importa. O que as pessoas lembram é que os judeus matam bebês. Aqui está outro exemplo.
Veja esta postagem da Honor. Aya, uma pobre menina. O que posso dizer? Só que ela é da Síria. UNRWA, uma agência da ONU. A agência usou o caso de uma criança síria em sofrimento para difamar Israel. A vigilância da ONU localizou uma Aya palestina. Eis o que ela disse sobre o que está aprendendo em sua escola da UNRWA, financiada por vocês, pela ONU. Ana Ismaia Madras. Eles são criminosos. Você odeia os judeus? Bastante. Por quê? Porque eles são realmente nossas vítimas. E nós lhes tiramos os nossos direitos essenciais. O que você acha do ataque a Israel em 7 de outubro e da guerra que se seguiu? Isso tem alguma relação com o direito de retorno? Sim, porque queremos tomar a Palestina e devolvê-la ao nosso país. Existe lugar para os judeus no mundo árabe? Não. Palestina? Entre judeus e palestinos? Não, estamos no mesmo território. O que é que a Escola da Paz te ensina? Isso nos ensina que devemos amar Israel. Esses são apenas 2 exemplos de como a ONU usa crianças de forma cínica, mas eles não o inventaram. O melhor e mais extremo exemplo de uso de crianças para atacar Israel é a Al Jazeera. Começo a minha manhã com a Al Jazeera para ver o que o Hamas está dizendo ao mundo. E sabe o que mais? Se você pausar este vídeo agora mesmo e acessar o site da Al Jazeera, posso garantir que a manchete principal será sobre Israel. Pense nisso por um segundo. Supostamente é um site de notícias, certo? Portanto, não devo saber qual será a próxima manchete. Mas eu faço porque eles sempre falam sobre Israel e sempre exploram o sofrimento de crianças e mulheres. O Iêmen nunca será notícia de primeira página, nem a Síria. Eles foram revelando aos poucos as palavras crianças e mulheres, mulheres e crianças, porque isso toca as emoções. Segundo a Al Jazeera, Israel nunca feriu um único terrorista do Hamas. Desde o início da guerra, Israel só matou civis, mulheres e crianças. Não acredita em mim? Vá pesquisar as manchetes deles dos últimos anos. Segundo eles, Israel não matou um único terrorista. Estranho, não é? Perceba que as críticas são sempre direcionadas a Israel, nunca ao Hamas, nunca ao mundo árabe, nem mesmo ao Egito. Se o mundo árabe realmente se importasse com o sofrimento das crianças de Gaza, poderia pressionar o Egito a ajudar. Durante a maior parte da guerra, o Egito compartilhou uma fronteira com Gaza. Eles poderiam ter enviado ajuda, tratado os feridos, ajudado os civis. Se o Catar, que financia o Hamas com bilhões, repassasse parte desse dinheiro para o Egito e o Egito ajudasse a população de Gaza, a situação poderia ser muito melhor. Mas ninguém espera que os árabes ajudem os árabes, porque o sofrimento das crianças não lhes interessa de fato. O que importa é usar esse sofrimento para denegrir a imagem de Israel. E agora chegamos ao verdadeiro motivo pelo qual as crianças estão sofrendo em Gaza: Hamas. E o apoio que o Hamas tem entre a população de Gaza. O Hamas não é apenas um grupo terrorista que tomou o controle de Gaza. O Hamas faz parte de um movimento islâmico global. E a maioria dos habitantes de Gaza apoia suas ideias. Aqui está a parte interessante. Não apenas Israel é culpado, como toda a responsabilidade é retirada do Hamas. Talvez. Será que talvez os árabes também tenham alguma responsabilidade pelo próprio destino? Assim como a sociedade árabe muçulmana é responsável pelas mortes no Iêmen e pelos massacres na Síria, talvez os árabes em Gaza também sejam responsáveis por sua situação? Se você culpa Israel por tudo de errado no Oriente Médio, você não é apenas anti-Israel, mas também está sendo racista com os árabes. Por que apresentar os árabes como vítimas indefesas, sem controle sobre suas próprias ações? Isso é racismo. Eu dou mais crédito a eles do que isso. Eles escolhem a violência no Iêmen. Eles escolhem a violência na Síria. Eles escolhem a violência contra as mulheres no Egito. Eles escolhem a violência em vez da democracia. Eles escolhem investir bilhões em túneis de terror em vez de comida e desenvolvimento. Nos últimos 20 anos, Gaza recebeu mais dinheiro do que qualquer outro grupo de pessoas no mundo. A ONU,
Tem uma agência para todos os refugiados do mundo e uma separada só para os palestinos. Não acredita em mim? Confira você mesmo. A ONU, o Catar, eles despejaram bilhões em Gaza. E o que Gaza escolheu? Mísseis e túneis. Essa é a responsabilidade deles. Olhe para este vídeo. Eles estão atirando de um campo de refugiados em Rafah. Se Israel revidar e civis morrerem, quem você acha que será culpado? O Hamas usa civis como escudos humanos. Por um lado, dizem que há fome em Gaza. Por outro lado, olhe para este vídeo postado pelo próprio Hamas. Homens armados atirando de um armazém de alimentos. Se Israel responder, as manchetes dirão: Israel bombardeou um armazém de alimentos. E aqui está o melhor exemplo. Aquelas manchetes que diziam que Israel bombardeou um hospital. Horrível, não é? Como posso justificar isso? Vou te dizer como. Israel não bombardeou um hospital. Bombardeou túneis de comando do Hamas localizados embaixo de um hospital. Mohamed Sinwar, líder do Hamas, provavelmente foi morto lá. E o nome do hospital? Hospital Europeu? Poderia haver uma metáfora melhor para a hipocrisia ocidental? Debaixo do Hospital Europeu esconde-se um líder terrorista. E quando Israel o atinge, Israel é culpado. Talvez a culpa seja do Hamas por usar infraestrutura civil como escudo. Claro que o hospital sabia. Eles colaboraram. Todo mundo em Gaza colabora com o Hamas. Quem não colabora é executado pelo Hamas. Mas você não vai ver isso na BBC. Até a mídia colabora. Você já viu algum jornalista em Gaza criticar o Hamas? Isso não existe. Os jornalistas lá repetem os números falsos do Hamas. Se Israel diz que 2 soldados e 3 civis foram mortos, esses são os números reais. Todo número vindo de Gaza é uma mentira. Existem crianças inocentes que foram mortas? Claro que sim, mas a principal culpa é do Hamas. Eles criam as crianças na violência. Eles as usam como escudos. Eles ensinam que a morte é melhor do que a vida. A verdadeira mudança só virá quando isso mudar. Quando eles pararem de usar o sofrimento das crianças para atacar Israel. Gostaria de agradecer a todos os meus apoiadores. Até o próximo vídeo. Yalla! It is time to say goodbye for now. Thank you for your attention and I hope to see you again soon. Take care and farewell. Estamos criando essas pessoas inocentes para pagar para que morram.